tô fazendo isso com francês agora, porque eu vou viajar com a GG pra gente curtir algumas coisas lá em Paris. E eu falei, eu preciso aprender um Isso é pouquinho. louco, hein, velho? Tem pessoas que viajam e tem pessoas que vão pra Torre Eiffel, né? Another level. E uma das coisas que eu pesquisei é que o francês ele exige que você saiba se comunicar pelo menos o básico. Eu falei, cara, a gente tem pelo menos aí uns 6 meses pra gente poder se programar. Eu falei, cara, 6 meses dá pelo menos pra poder se virar, pra poder entender e depois tentar puxar pro inglês pra depois conversar com a gente. Caraca, não, é muito louco isso. E estamos chegando no quarto final. A ideia do VerdadeCast é fazer episódios de 1 hora com bastante informação. E agora temos que falar dele, né? Alguém tem um suco aí pra gente? Do suco, Sérgio. Cara, vamos lá, fazer algumas perguntas, né? Antes de falar do suco, eu quero Ah. dar só algumas dicas finais que eu acho que dificilmente você vai encontrar essas dicas de aumento natural de testosterona por aí. Primeiro ponto, se você quer aumentar seu nível de testosterona, o máximo que você conseguir ficar sem coisas que prendam a sua circulação, como cueca ou calças muito apertadas, isso vai melhorar também a nutrição do seu testículo, fazendo com que você tenha melhor viabilidade de produção. Uma outra coisa que aumenta muito significativamente também, que muitas pessoas não sabem, é se expor, se você tiver essa oportunidade, o seu escroto à luz solar. Deixar ali uma média de 5 a 10 minutos de exposição, você consegue fazer com que esse raio do sol estimule a produção de uma forma um pouco mais intensa também. Caraca, o que vai ter de gente colocando o saco pela janela depois dessa dica? Você é louco. Por favor, não façam um atentado ao pudor. Caraca, essas dicas, vocês só encontram no VerdadeCast. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, já dá o like no vídeo. Qual que é o seu Instagram, Sérgio, antes de... @SK Yamaguchi. SK Yamaguchi, o meu Elias.maman, já segue a gente, já apoia esse projeto. Compartilha com uns 10 amigos, galera, sério mesmo. Porque a gente está começando aqui esse projeto. É um projeto que a ideia é trazer conteúdo de qualidade. A gente sabe que na internet tem muito lixo em alta. Então ajuda esse projeto a crescer, compartilha, manda para uns 10 amigos, porque é só informação top aqui para vocês. O Sérgio tá dando uma aula de testosterona. E agora vamos entrar na parte do suco. Por exemplo, é um erro, cara, que tá ferrado, já meter uma reposição hormonal ou já entrar com o negócio. O que você acha? Qual que é a sua ideia a respeito? Ou é melhor ele tentar primeiro estimular de uma forma natural e depois se ele falar, pô, cheguei no meu limite natural, quero mais. Em que condições você recomenda que um homem faça uma reposição hormonal ou faça uso, ou você não recomenda? Qual que é a sua linha de raciocínio sobre isso? Eu vejo que isso é muito individual, porque a gente precisa analisar 2 pontos. Como é que estão os níveis hormonais, como é que está a pessoa e qual é o contexto da vida dela. Se essa pessoa está num contexto mais leve, onde ela consegue se esforçar para produzir, isso não vai impactar o profissional, o financeiro e a vida pessoal dela, eu falo que é a melhor maneira para ela conseguir entender o caminho de produção. Só que se essa pessoa, putz, é um grande empresário, está com uma empresa, a empresa está começando a instabilizar, porque ele é o head, é cabeça, e não está funcionando bem, essa reposição ela é extremamente importante para poder segurar a vida dessa pessoa como um todo. Então a gente faz uma reposição. Não é o que as pessoas fazem por aí, doideira, de ficar utilizando desenfreado, doses extremamente altas, até porque o uso hormonal ele não é proporcional ao quanto eu uso ou quanto que eu vou ganhar de massa muscular e tudo mais. Então, chama que a testosterona está numa curva em U. O que é uma curva em U? Os 2 extremos vão te dar problema. Pouco vai te dar problema e muito também vai te dar. Então, tem um ponto na bundinha aqui do U, que é o ponto ótimo, onde existe um nível hormonal específico, vai ser o melhor aproveitado. A partir dali, eu vou só ter coleção de efeito colateral. E esse nível da bundinha é esse quartil superior que eu falei, que é entre 600 até 1.200. Dependendo da pessoa, a gente consegue até chegar em 1.500 de forma natural. Eu já tive pacientes com 1.500 de testosterona de forma 100% natural. Caraca. Então, até 1.500 a gente consegue chegar dentro dessa faixa, entre 600 a 1.500, de uma forma extremamente segura, para a gente conseguir levar essa pessoa a ter mais disposição, a ter uma melhor capacidade de enfrentar as necessidades do dia, sem estar colhendo as adversidades da dose e da reposição errada. Cara, 1.500 é uma máquina, né, velho? A pessoa, geralmente são pessoas
provavelmente, geralmente, ó, esse meu paciente ele tinha 1,95 de altura e treinava bem forte também. Entendi. Então, querendo ou não, o volume de massa muscular que ele construiu, ele não era ectomorfo, ele era mesomorfo. Então, ele tinha um volume um pouco mais significativo que ele conseguiu construir e levar essa testosterona de uma forma bem natural. Entendi. E você recomenda, por exemplo, vamos supor, o homem passou dos 40. Naturalmente a testosterona vai cair, certo? Nesse caso, você recomenda que o cara faça uma reposição ou você recomenda que ele vá medindo e, pô, tô bem, não preciso fazer? O que você recomenda? Eu falo que se os níveis caírem abaixo de 600, e isso uma hora vai acontecer, eu falo que é algo para a gente começar a avaliar uma reposição, porque o corpo ele vai trabalhar através de um estímulo, ele vai querer ver os níveis hormonais no final. Só que o que acontece? Ele só trabalha de ponta a ponta, ele não vê o que acontece no meio. Se eu estimulo e eu produzo, show. Então eu mantenho esse estímulo para eu ter essa produção. Se eu chego no momento que eu tento aumentar o estímulo e minha produção cai, ele vai tentando aumentar cada vez mais. Só que se essa produção vai caindo, eu vou só aumentando o estímulo metabólico. Qual que é o problema disso quando eu falo do quesito de saúde? Aqui a gente tem maior probabilidade da pessoa desenvolver algum tipo de neoplasia, algum tipo de câncer ou tumor. Por quê? Porque o aumento do metabolismo é o aumento da divisão celular também. E o câncer nada mais é que um erro de divisão. Então, se eu aumento a divisão, aumenta a probabilidade de acontecer um erro. Então, o que eu faço? Quando eu reponho o hormônio, os níveis hormonais aumentam, meu corpo entende que eu não preciso estimular tanto. Então, eu diminuo esse estímulo. No que eu diminuo esse estímulo, e ele começa a ver que os níveis estão normais, ele vai tentar chegar num ponto de ativação, que vai ser bem menor, para eu estar entendendo que esse nível que está no final. Ele não está entendendo que esse nível veio de dentro ou veio de fora. Se está estabilizado, ele não vai forçar o metabolismo a querer produzir mais. Então, reposição hormonal depois de uma certa idade ou pela necessidade, se a pessoa tem uma baixa produção genética, etc., é mexer em qualidade de vida também e até em prevenção de câncer. O negócio é, a pessoa tem um câncer instalado porque os hormônios em gerais elas vão fortalecer e melhorar a divisão, eu posso fortalecer esse câncer. Só que ele não vai causar o aparecimento. Entendi. Por quê? Porque eu estava, na verdade, fazendo uma prevenção do local da região que possa estar se desenvolvendo a partir disso. Então, o ideal é que antes que o cara faça qualquer coisa, ele também faça alguns exames para... Extremamente importante. Não dá para a gente fazer as escuras, até porque o hormônio ele vai ter que ser reposto à medida da sua necessidade. Uma pessoa que vai ter 200 de testosterona não vai receber a mesma dose de quem está com 400, de quem está com 600. A dose é totalmente diferente porque o nível que a gente vai querer chegar, igual eu falei, por exemplo, eu gosto sempre de trabalhar com os meus pacientes entre 800 a 1.200. Então, para eu chegar a 800 a 1.200, eu preciso fazer um cálculo da reposição que eu vou fazer mais do que ele já tem. Então, se eu fizer igual para todo mundo, vai ter gente que vai ficar a mais e outros vão ficar a menos. Então, eu preciso chegar na dose correta, porque isso vai fazer o quê? A prevenção dessa curva em U, para eu chegar, sair daqui e entrar na outra ponta da curva. Entendi. Ficar colhendo efeito colateral. Entendi. Então, um recado para você, homem da ilusão de 20 anos. Eu sei que você tem 20 anos, você tem 22, você tem mais, não é com você, mas você que é um homem da ilusão com 20 anos, tá comendo Doritos todo dia, que tá dormindo tarde, vendo BBB, no TikTok da ilusão, e aí você fala, pô, Elias, eu tô com 22 anos, você já tá cansado. E aí você vai, ao invés de mudar os hábitos, você vai querer fazer uma reposição. Amigão, muda seus hábitos primeiro. Eu lembro que quando eu comecei a treinar, isso é questão de treino, né? Eu comecei a treinar, eu pesava 67 quilos com 1,82 de altura. E todos os meus amigos que começaram a treinar ali junto comigo, usavam o suco. Faziam amor com o suco. E eles ficavam me enchendo o saco pra usar. Cara, eu nunca caí na pilha. Qual que era o meu raciocínio? Eu falei, cara, deixa eu chegar no meu limite natural pra ver se eu quero usar. Isso aí. Deixa eu comer direito, deixa eu treinar, deixa eu ver onde eu posso chegar sem o estímulo. Então eu vejo que tem muitas pessoas que querem atalhos em coisas que elas conseguiriam fazer de uma forma natural. Beleza, o cara é um competidor, é um bodybuilder, ele chegou no limite natural e pela profissão dele, ou pelo amor que ele tem a isso, ele quer, é um assunto. Agora, o cara que
Ele não faz o básico? Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.